Caramba, a semana passou voando e hoje já é sábado, é dia de programa novamente. Dá uma olhada aí o que vai ter no programa de hoje. E o nosso convidado dessa semana já está aqui com a gente, Neemias Bandeira. Obrigado, pastor, por ter vindo, viu? Aceitar o nosso convite. Ele é pastor, escritor, só não é cantor. Canta? Não, só no chuveiro. Ele recentemente lançou o livro, que é esse aqui, que está na nossa mesa, Relacionamento com Deus, Os Descaminhos da Religião e o Caminho da Graça. Pastor Neemias, por que o descaminho da religião é o caminho da graça? Como que existe esse... Ok. É isso mesmo? Na verdade, todo livro nasce de uma inquietação. E como eu vivo a igreja desde garoto até agora, nós vemos muita coisa acontecer. Então, vimos as mudanças acontecerem de uma sociedade cristã extremamente legalista para uma sociedade cristã extremamente permissiva. O legalista é o que a gente chama também de tradicional? De tradicional, que está com aquele paradigma da lei, baseado muito ainda no que se pode ou não se pode fazer. Sabe aquelas perguntas? Crente pode isso, crente pode aquilo? Típico de quem está seguindo o manual de normas e de regras. E para hoje, uma sociedade cristã onde tudo é possível. Ninguém mais pergunta o que crente não pode fazer. Porque hoje se pode praticamente tudo. Será que não é porque tudo posso naquele que me fortalece? Queria Deus que fosse, viu? Mas a gente está podendo algumas coisas que Deus diz, opa, vamos sozinho, estou fora. Mas a ideia é que, independente do modelo, seja o modelo mais tradicional ou o modelo mais liberal, Davi, a grande questão é que nós ainda estamos muito presos ao modelo religioso. E o modelo religioso significa um modelo de troca. Então antes eu tinha que ficar sentado, comportado para ser abençoado. Hoje, se eu não tirar o pé do chão, eu também não sou abençoado. Então a religião, ela sempre coloca algo a ser feito para que essa ação libere uma bênção. Então os descaminhos da religião passam por essa compreensão equivocada de que Deus está esperando uma troca minha para poder fazer algo a meu favor. Então o descaminho da religião, na verdade, é bem diferente do caminho da graça. Porque o caminho da graça é o caminho da aceitação plena de Deus sobre os humanos. Tô falando do negócio de tirar o pé do chão. Tem um pessoal do Ministério Missão de Deus lá do Rio de Janeiro, tem uma música que ele fala: e se necessário for, tira o pé do chão. E ele me contou que uma vez foram cantar numa igreja, ele falou: se necessário for, tira o pé do chão. E o pastor ficou lá sentadinho parado. Depois falou: olha, eu não achei necessário, como a letra diz que é necessário. Fantástico isso. E não se ele respeitou, tudo bem, entendeu? Mas, na verdade, eu acredito que a gente tem umas certas neuroses no nosso meio. Aliás, nós temos várias, né? E uma delas é que o modismo ele é muito forte. Então, eu sou do tempo onde, se você piscasse mais forte na igreja, fazendo barulho com seu cílio, meu Deus do céu, era uma confusão. Hoje, se você não gritar até o coração sair pela boca... Tem que sair rouco da igreja. Tem que sair rouco, né? Eu fui do tempo também que, se você não chorasse durante um culto, o culto não tinha valido nada. Então a gente tinha que fazer as pessoas chorarem desesperadamente, um sofrimento, quase um Pablo, uma sofrência. O culto virava uma sofrência desesperada, você ia todo mundo de olho inchado, o culto era abençoado. Hoje não, se o cara não dançar até pingar de suor... Então a gente polariza muito, né, as emoções. Parece que a gente só sabe ver os extremos, é isso? Me parece que sim, sabe por quê? Eu digo isso nas igrejas, as pessoas às vezes ficam chateadas, porque o evangelho é tão simples. Pedro chega lá e diz assim: maridos, vivam a vida comum do lar. Peraí, esse não é um conselho apostólico. Conselho apostólico devia ser: voe como águia, conquistes grande coisa. Não, ele diz assim: viva a vida comum do lar. Você é casado, eu também. A vida comum do lar é lavar o prato quando a mulher não vai lá para fazer a faxina. É varrer a casa. Lá em casa tem muitas pilhas de prato. É levar menino no inglês, a menina no colégio. É a vida comum do lar. A esposa ensine a filha a amar o marido. Eu falo isso e fico com vergonha. Porque a Bíblia diz assim: mulheres, né, que as casadas ensinem as solteiras a serem boas donas de casa. Não dá vergonha de tu ler isso hoje na igreja? Dá, por quê?
Porque hoje se ensina tanta coisa, mas a ser boa dona de casa, amar os maridos, não. A gente diz assim, minha filha, case com o seu emprego. Esse negócio de depender de marido. Então, assim, o evangelho era para ser o cotidiano, transformado pela graça. Mas não, a gente tem que transformar em algo espetacular. Seja uma rigidez ascética, do tipo, eu não faço nada, eu nem escuto música do mundo, eu nem vou à praia, eu nem vou assistir filme. Isso é importante o termo. Imagina, né? Ou eu posso tudo, eu vivo tudo, eu sou um sacerdote, eu sou um guerreiro, eu sou alguma coisa que, sabe, que tira a gente do cotidiano. Eu gosto de uma fala do João Alexandre, aí sim, poeta, músico, quando ele diz que tem música que tira o pé do chão e a música dele coloca o pé no chão. Eu gosto dessa ideia de que a gente entenda a realidade que a gente está vivendo. Se eu for um bom marido, um bom profissional, um bom pai, eu já estou vivendo o evangelho. E eu acho que é isso que as pessoas fogem, Davi. Elas têm que polarizar porque o cotidiano é tão comum, é tão simples, né? Se parece que a gente precisa de regras, a gente precisa, ou tem uma necessidade de desobedecer alguma regra, não é bom então trazer isso para um contexto cristão, colocar a terminologia lá gospel, e aí está tudo resolvido? Pois é, quando nós adoramos nomenclaturas, né? Guerra espiritual, cura interior, quebra de maldição, gospel, nós adoramos isso, né? E por que isso? Porque parece que é de iniciados, só alguns iniciados dominam todo o conceito. E de alguns anos surgiu o gospel. O que é o gospel? Quem sabe? O que é o gospel? Músicas, sex shops evangélicos, filmes pornôs evangélicos, tudo gospel, é tudo gospel. Né? E no gospel cabe tudo que você queira botar. E é como se colocou lá o nome gospel, santificou tá o negócio, valeu. Tem a ficada gospel, né? Os caras vão pro show de cantor evangélico, mas ficam com as irmãs, mas é uma ficada gospel. Então, tudo que a gente coloca em gospel está perdoado. E a gente sabe que isso é infantilidade. A vida não é assim, né? A gente precisa ter uma conduta interior que seja coerente. É o povo perecendo por falta de conhecimento? Eu uso uma expressão, Davi, que as pessoas terceirizaram a fé. Então, a fé não é mais minha, pessoal. A fé é a do pastor que eu ouço pregar. E eu ouço uma vez por semana. Ou então, na verdade, eu ouço vários pastores pregando. Porque hoje, a pessoa também não tem mais uma igreja. Ela vai em 10 ou 15 igrejas em busca de uma bênção. E etc. Além da internet, DVDs e outros televisão, rádios, enfim. Né? Na verdade, a minha fé é terceirizada. Eu não sei mesmo quem é Jesus, mas eu ouvi dizer que era assim. Então, como a fé é terceirizada, eu não tenho solidez. E como eu não tenho solidez, qualquer vento de doutrina acaba me levando e eu viro um menino, como o apóstolo Paulo fala. Né? Então, tem gente que acha que só assistiu novamente já não quer mais para a igreja, não, irmão. Vá para a igreja, por lá, favor. Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos visitar lá. Claro que a Bíblia como um todo é sempre um livro atual, né, que traz coisas que nós vivemos hoje, e na época que foi escrito ou foi dito. Mas a gente percebe também que o livro de Gálatas, Paulo escrevendo, tem muito a ver com esse contexto, né? Esse combate à religiosidade de uma maneira bem forte. Então hoje a gente poderia se aprofundar um pouquinho mais nisso e tentar entender essa mensagem de Paulo aos Gálatas e a gente tentar viver isso hoje em dia. Seria uma... É muito interessante, Davi, a tua pergunta, porque nos tempos de Paulo, há 2000 anos atrás, ele já combatia a mesma coisa que a gente está combatendo agora. Eu imagino... É porque a gente não aprendeu? Claro. Eu imagino que se o apóstolo pegasse uma máquina do tempo e chegasse aqui hoje, ele ia dizer assim, eu não acredito. E ele entrasse numa igreja no Brasil, 2000 anos depois, e encontrassem pastores com talite, kippá, comemorando festa de Israel. Eu acredito que ele teria uma síncope. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu já combatia isso ali na região. Agora, 2000 anos depois, na América do Sul, e vocês estão fazendo as coisas. Não tem nem cultura de nenhum vocês. motivo para fazer isso. Porque nós somos um novo Israel que não é filho de Abraão. Essa pedra já foi cantada há muito tempo. Mas a gente ainda insiste em repetir. Então, as pessoas ainda não entenderam a Bíblia, infelizmente, e nós temos um nível de religiosidade muito grande nas nossas igrejas, que só oprime, que adoece, que tornam as pessoas descrentes, na verdade, e que afastam do caminho da graça. Tem uma fala de Jesus nos evangelhos muito dura para os religiosos. Ele diz que eles ficam na porta do reino, Davi. Nem entram e nem deixam os outros entrarem. E, infelizmente, tem muita igreja que está vivendo esse papel, bem na porta do reino. Nem consegue dar permissão para as pessoas. Eles próprios não entram e não permitem que os outros entrem, porque eles criam fantasias, alegorias tão grandes que acabam confundindo muito mais do que ajudando.
Bem, vamos falar como os religiosos, vamos deixar a graça de lado um pouquinho. Que Deus perdoe por ter falado isso. Mas, pastor, só questão da temática, nosso tempo está terminando, mas eu queria falar muito de Anônimos, porque eu não li todos os seus livros, são 7 livros, é isso? 6 livros. Anônimos, O Tempo e a Eternidade, Reino de Deus, Perdão e Graça, Caminhos dos Vencedores, Alcance Seu Milagre e o Relacionamento com Deus, o Descaminho da Religião e o Caminho da Graça, que é esse que está aqui. Mas eu queria falar de Anônimos, que é um livro que eu li, inclusive eu emprestei, não lembro para quem foi, mas por favor, se você estiver assistindo, pode deixar na portaria aqui do estúdio novamente, ou então acesse lá no Facebook e deixa lá seu endereço para eu buscar, por favor. Mas é um livro muito interessante, diferente de tudo que eu já tinha lido, literatura gospel. Eu também gosto, meu Deus. Da literatura. Como foi criar esse contexto aí para esses personagens? É um romance, né? Como que... Sim. Na verdade, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, foi ter escrito Anônimos. Eu digo isso em vários lugares. Uma vez me pediram para descrever em um dos cursos que eu fiz um fato fascinante. E o fato fascinante que eu descrevi foi esse, ter escrito Anônimos. Ele surgiu em um tempo muito difícil da minha vida, de muitos conflitos. E surgiu uma ideia de eu escrever algumas histórias da Bíblia dentro de uma perspectiva romanceada. Isso não é heresia, pastor? Pois é, me perguntaram isso. As incompreensões são muitas. Na verdade, a gente fez uma contextualização. Está extremamente fiel ao texto bíblico. Eu vou usar aquilo que, se não me falha a memória, foi o Rick Warren que chamou de o dom da imaginação, que foi imaginar uma história, por exemplo, a Mulher Samaritana, que é uma história que me fascina há muitos anos. E ali, em poucos versículos está contado. Então eu crio uma história para ela, eu crio uma família, eu crio cada um dos relacionamentos que ela teve, e isso vai gerando uma identificação tão grande com as pessoas, Davi. E foi um processo de inspiração mesmo, porque para cada história eu, entre aspas, assim, né, ouvia o primeiro parágrafo. Então eu sabia só o primeiro parágrafo. Eu sentava no computador e escrevia o primeiro parágrafo. Daí para frente, o mesmo espanto que você teve ao ler, eu tive ao escrever, porque não era do meu conhecimento a história até antes de ter sido escrita. Então, vários momentos eu parei e chorei, parei e saí pulando na sala, rindo, porque eu disse, cara, isso está muito bom. Porque foi uma percepção mesmo, né? Eu falo, poxa, está muito bom, esse cara elogiando a si mesmo. Não, não é. Porque foi uma experiência muito bacana. E foi um livro que eu recebi mensagens e e-mails de vários lugares do Brasil, de pessoas que eu não sei quem são, dizendo o quanto as ajudou a compreender a Deus. Então isso realmente me deixa muito feliz. Na verdade, essa história para trás, vamos dizer assim, é o que nós somos. Às vezes, aquele personagem isolado, aquele momento da vida dele, sim, fica um pouco distante às vezes do que nós somos. Mas quando você dá um contexto, contextualiza, de repente você, então era isso, então ele é gente também. Né? não demorou só um versículo para ele ser curado, foram 40 e poucos anos. E aí a gente tenta trazer essa vivência para você. Pastor, quem quiser os seus livros, conhecer o seu trabalho, como que faz? Tem nas livrarias, tem aqui em São Luís, tem um site, quem está fora pode comprar? Nós estamos ainda em um processo, né, de profissionalização dessa veia literária. Somos pastores, palestrantes, professor universitário, enfim, fazemos muitas atividades, é difícil você focar em tudo. Mas o site está sendo pensado. E aqui em São Luís você pode adquirir tanto nas livrarias Maranata quanto livrarias Ruach. Certo, já está lá disponível para você também disponível. Adquirir. Pastor, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, agradeço demais. Aquela ideia que a gente está conversando em off, nós vamos conversar com direito aquele rapaz ali cabeludo, lá atrás de muitos cabelos brancos. Acho que a gente tem alguma chance. Vamos pedir uma vaguinha para ele, ver se a gente consegue aí. Gente boa, viu? Vamos tentar. Gente boa. A gente conversou aí com o pastor Neemias Bandeira, que acabou de lançar esse livro aqui. Você já sabe onde encontrar. A gente está colocando também nas redes sociais para você dar um feedback daquilo que você já leu, quer conhecer mais um pouco desse trabalho. Das redes sociais aí do pastor Neemias, para você conversar com ele, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Hoje em dia, na nossa vida, a gente recebe muita informação o tempo todo. Nas redes sociais, na televisão, no outdoor, passando pela rua, na conversa com os amigos. O tempo todo, muita informação chega até a nossa cabeça. E a que ponto, em que momento que isso tem influenciado a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, as nossas palavras? A gente vê que tudo isso está envolvido numa troca de valores. A gente não consegue mais visualizar a família, a gente não consegue mais visualizar o respeito, a gente não consegue mais visualizar o amor às outras pessoas. E tudo isso às vezes contribui para que a nossa maneira de agir, de pensar, seja contrária àquela que Deus deseja para as nossas vidas. Você já parou para pensar e ver como que essas coisas externas
tem influenciado a sua vida? E parece ser difícil a gente fugir desse caminho, parece que é difícil a gente fugir desse novo padrão que está sendo colocado diante da gente. Mas tem uma coisa lá na Bíblia escrita que é muito interessante, fala para o jovem, mas na verdade vale para todas as idades. É o Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como é que o jovem pode manter pura a sua conduta? E aí o salmista já responde imediatamente falando: vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, a Bíblia, ela é aquela que vai direcionar a nossa vida, é através dela que nós vamos tirar os valores, os parâmetros necessários para nós termos uma vida correta e direita, então ela sim deve ser aquela que vai nos influenciar. Se a gente consegue viver de acordo com a tua palavra, como tem escrito lá, com a palavra de Deus, com certeza a gente vai conseguir manter pura a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo isso vai ser diferente, vai ser puro, vai ser correto, vai ser aquilo que agrada a Deus, tá bom? Bem, e você que está assistindo a gente pode participar também do nosso programa. Aí você pergunta como e eu respondo participando através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tem Twitter, tem Instagram. Você pode acessar lá, tá aparecendo aí para você. Dê o seu feedback, fala o que você está gostando. Só não peça a demissão do apresentador, por favor, mas vai lá, dê a sua opinião, que a gente está aguardando a sua participação nas nossas redes sociais, tá bom? E o programa novamente dessa semana está chegando ao final, mas semana que vem a gente tem muito mais coisas para você, sempre entrevista, coisas legais para você ter aí uma nova mente, uma nova maneira de pensar. Até a próxima semana, tchau!